Olá pessoal, bom dia a todos, estamos aí fechando a nossa 9ª apostila, né pessoal? Só falta mais umazinha, aí a gente encerra, mas a gente, na atualidade, a gente não tem apostila. Então hoje, pessoal, é uma aula muito especial. Eu coloquei como título a palavra islamismo, mas a gente vai um pouquinho além do islamismo. Na verdade, a nossa aula de hoje é uma espécie de uma segunda aula do Oriente Médio, tá? Praticamente uma segunda aula. Então, pessoal, vamos só relembrar rapidamente aqui, ó. O Oriente Médio se situa aqui, ó, nessa parte sombreada. Isso aqui é o Oriente Médio. Aí vamos lembrar por que ele é tão importante. Né? É muito comum a gente falar o Oriente Médio é importante por causa do petróleo. Mas, gente, na antiguidade, o petróleo era desconhecido, era desnecessário. E o Oriente Médio já era uma das partes mais importantes do mundo. Agora, olha por que o Oriente Médio é importante, eu sempre lembro isso para os alunos. Olha só, pessoal, ele está fazendo a conexão de 3 continentes, por isso ele é muito importante. Ó, África, esse aqui é o Egito. Europa é a Turquia, então a Europa tem um país que está no Oriente Médio, que é a Turquia. A Turquia é considerada um país europeu, tá? Mas ela tem um bom pedaço no Oriente Médio. E aqui você tem a Ásia. Tá? Então o Oriente Médio ele conecta 3 continentes, ele é quase que o epicentro do mundo. Claro que a gente tirou a América, tirou a Oceania, mas o Oriente Médio ele conecta 3 continentes muito importantes. Aqui, pessoal, a gente consegue ver... Opa, ó. Tá aqui. Aqui a gente consegue ver o Oriente Médio já numa visão maior e colorida, tá? Mas eu vou voltar um pouquinho nessa imagem de novo. Turma, é muito comum você mudar os países do Oriente Médio. Vamos relembrar o seguinte. Originalmente, o Oriente Médio seria o Oriente Próximo. Então, quem é que fazia parte do Oriente Próximo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Apenas essa parte aqui do Egito, que é a Península do Sinai. Isso aqui é o Oriente Médio, Península do Sinai. Aí ampliaram para o Egito. Tá? Então, o Oriente Próximo era, olha só, moçada, Oriente Próximo, Península do Sinai, e ele ia até o Iraque, tá? Até o Iraque. Iraque é isso aqui. Então, esse país grandão aqui é o Irã, estava fora. Tá? O Egito todo estava fora. Esse é, originalmente, o Oriente Próximo. Tá? Oriente Próximo. Só que no século XX, o Oriente Próximo virou Oriente Médio. E aí você ampliou os países. Então, turma, olha só nesse mapa como o Afeganistão já entra. E o Egito, ele colocou só a Península do Sinai. Não tem problema, tá? Mas originalmente, agora que você está vendo o mapa, originalmente o Oriente Médio era isso aqui, ó. Península do Sinai, Iraque. Acabou. Eram os limites do Oriente Médio. Então, turma, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos mapas que botam o Egito, tem mapa que não bota o Afeganistão e vice-versa. Tá? Então hoje, pessoal, a gente tem um novo conceito na geopolítica, que é o conceito de Grande Oriente Médio. Tá? É o conceito de grande... E o que é o Grande Oriente Médio? Afeganistão, Irã, que entraram posteriormente, tá? Egito todo, e tem autor que coloca um país que está do lado do Egito, que é a Líbia. Coloca a Líbia. Tá? Então hoje você pode usar o conceito de Grande Oriente Médio. E alguns até falam em Argélia. A Argélia está para cá ainda. A Argélia está bem para cá. Tá? Aí entra a Argélia, entra a Tunísia, a Líbia. Tá? Então, pessoal, só fica ligado. Oriente Próximo, ó, Península do Sinai ao Iraque, era só isso aqui, ó. Mas, é claro, Turquia, a Península Arábica. Aí você colocou o Oriente Médio, entrou o Irã. E hoje a gente usa o conceito de Grande Oriente Médio, que coloca o Afeganistão. Afeganistão não era Oriente Médio. Afeganistão, o certo seria colocá-lo como Ásia Central, que são os países terminados em tão. Tadiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Afeganistão, Ásia Central. Beleza? Então, pessoal, visto isso, ó, aqui você tem o porquê do Oriente Médio hoje ter tido e ter sofrido uma grande influência árabe. É isso, turma, que a gente vai falar hoje. Tá? Então, o título da aula é Islamismo, porque eu quero que você conecte e eu quero que você entenda por que o islamismo é tão vinculado ao Oriente Médio. Pessoal, começa por aqui, ó. Arábia, quem apareceu na Arábia? Maomé.
Quando Maomé morreu, ele uniu a Arábia, uniu. E aí, ao morrer, os sucessores do Maomé, o que eles fizeram, pessoal? Eles expandiram o Império Árabe. Então, turma, por que hoje as regiões mais islamizadas são o norte da África, a Ásia Central e o Oriente Médio? Por causa da expansão árabe. Então, turma, olha o que o árabe fez. O árabe fez isso, ó. Maomé unificou, o árabe era todo dividido em tribos. Eram várias etnias dentro da Arábia, todo mundo falava o árabe. Mas eram várias etnias, vários grupos, tá? Vários grupos. Maomé uniu todo mundo e uniu em torno da religião, do islamismo. Quando Maomé morreu, o sucessor de Maomé, Abu Bakr, ele começou a expansão. Olha o que os árabes fizeram, turma. Olha os árabes, ó. Correram para um lado, correram para o outro. E essa presença árabe foi tão marcante, que hoje, em boa parte desse território, a língua árabe é a língua que predomina. E a religião é o islamismo. Beleza? Então, a expansão árabe permitiu o domínio do idioma árabe, a presença islâmica. Pessoal, guardadas as devidas proporções, vamos fazer uma comparaçãozinha legal? O Brasil sofreu a colonização portuguesa. E o Brasil hoje fala majoritariamente, né? Quase 100%, quando eu digo quase, é um ou outro grupo isolado. Quase 100% fala o português, presença portuguesa, e professa o cristianismo. Algo parecido aconteceu aqui. Beleza, pessoal? Então, turma, Maomé uniu a Arábia e expandiu para um lado e expandiu para o outro. Aí você pode se perguntar, professor, mas aqui não é mais muçulmano, não é mais árabe. Por quê? Porque houve a expulsão do árabe, houve a expulsão e as grandes navegações. Então, turma, com isso a gente com isso a gente passa a ter, hoje, aqui houve um fenômeno chamado grandes navegações, que expulsou o árabe. Primeiro expulsou, depois vieram as grandes navegações. E aqui, pessoal, aqui a gente tem até hoje uma forte presença árabe, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora, pessoal, essa aula, né, ela tá gravada, você vai receber, e eu queria que você ficasse à vontade para depois me mandar qualquer pergunta, tá? Não deixe de me perguntar, beleza? Então, turma, agora eu vou mostrar para vocês, quais foram os impérios que se formaram nesse território que era árabe. Tá legal, gente? Um detalhe, isso aqui é o atual Irã. Isso aqui é o Irã. O Irã não é um país árabe, é um país persa, como eu sempre digo para vocês. É um país persa, beleza? Aqui você tem o Paquistão. O Paquistão é muçulmano, mas não é árabe. Tá? O Paquistão, ele é de origem, ele tem uma forte influência do subcontinente indiano, beleza? Então, turma, a gente vai começar a entender que alguns povos absorveram o árabe e o islamismo. Outros povos não absorveram o árabe, mas absorveram o islamismo. Beleza? Então, o Irã, ele fala o persa, ele é persa, tá? Mas é muçulmano. Beleza? Pessoal, vamos lá então. Eu queria que você entendesse isso aqui. Eu vou bem devagar, tá? E eu trabalhei da forma mais ampla possível. Eu não fui nos detalhes, que não era o nosso interesse. Se você entender isso aqui para qualquer prova, tá muito show mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro povo a dominar uma vasta extensão territorial foi o árabe, que levou o islamismo e o árabe língua. Tá? Levou o islamismo e a língua árabe, o primeiro povo. Por que eu coloquei Império Árabe com variações? Porque vários grupos dominaram esse vasto império. Então você tinha os califas, Abu Bakr, Omar, Otman, Ali, os 4 califas. Aí você tem a dinastia abássida. Aí você tem as mudanças de famílias. Mas está todo mundo dominando o Império Árabe. Então, pessoal, eu escolhi uma data aqui para servir de marco. Apenas para servir de marco. Por isso que eu coloquei variações. Não estou aprofundando, tá? Deixei bem simples para você, tá? Aí, turma, olha que legal. Agora o nosso pulo do gato. O Império Árabe, que é o nosso alvo de hoje, dominou o Oriente Médio. Tá aqui, ó. Palestina, Transjordânia, que é hoje a Jordânia, Iraque, Egito, Pérsia,
Península Arábica toda, a Península Arábica hoje é a Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Iêmen, tá? Iêmen. Então, a Península Arábica. Aí você tem a Síria e o Líbano. Isso aí é Oriente Médio. Mas para a gente pegar o Império Árabe e entender todo ele, o Império Árabe também dominou a Índia. A Índia, a gente tem muito muçulmano na Índia, tanto é que o Paquistão era a Índia, ó, Paquistão, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, tá? Isso tudo foi domínio árabe, tá? O subcontinente indiano, quer dizer, não o Sri Lanka e o sul, mas o islamismo chegou na Índia. Então, o que eu estou chamando de Índia? O subcontinente indiano, tá? Então, inclua aí o Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka, beleza? Aí, turma, eles chegaram à China. Isso aqui a gente tem estudado muito em atualidades. Aquele povo uiguri, lá do sudoeste chinês, aquele povo uiguri que luta por independência. Aquele povo uiguri é de maioria muçulmana. Então, o islamismo chegou à China. Tá? Então, você tem na China hoje, numa região chamada Xinjiang, uma população de uigures que tenta se separar da China, tá? Tenta se separar, tanto é que é um tema que já caiu na prova da Unicamp, tá? Há 2 anos atrás, beleza? Aí você tem o norte da África, que a gente acabou de ver, né? Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, tá? Aquilo ali tudo é de maioria, Mauritânia, tudo de maioria árabe muçulmana, beleza? E aí você tem a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, turma, ao longo do Império Árabe, que você viu a imagem anterior, ao longo do Império Árabe, tá? Os árabes dominaram o Oriente Médio e outros territórios próximos. Beleza? Pessoal, o Império Árabe foi substituído, por conta de guerras e conquistas, pelo Império famosérrimo turco-otomano. É aqui que eu tenho muita pena, tá, turma? Porque nunca se fala em sala de aula. Aí o aluno, de repente, tem que falar de Império Turco, mas o aluno não sabe do Império Turco. Ele só sabe que, lembra daquele episódio? Queda de Constantinopla nas mãos dos turcos otomanos, tá? Em 1453. Então o Império Turco-Otomano ele vai crescendo e ocupa o espaço total do árabe, mas já tinha ocupado antes, tá, pessoal? É o que eu tô dizendo. Eu apenas usei esse ano como marco, tá? Antes do Império Turco, é porque eu quero o auge do Império Turco, tá? O auge. Mas o Império Turco já estava ali antes disso, tá? Antes disso. Aí, moçada, olha o que eu tenho. Oriente Médio. Ué, professor, o turco dominou todo o Oriente Médio? Exatamente. Todo o Oriente Médio foi dominado pelos turcos. Tá? Então, turma, o turco já estava aqui em 1150, mas eu arredondei para 1300, tá? Então, aqui ele já é dominante, é o poderosão, tá? Ó, Oriente Médio. E o turco manteve o domínio sobre o norte da África, o Império Turco, sobre o leste da África. Lembra, pessoal, das nossas aulas de África? Leste da África, quando a gente fala de países como Somalilândia, Djibouti, a gente falou da Etiópia, tá? Então Eritreia, aquela região, teve um domínio turco-otomano. E a gente tem essa aqui que é fantástica, pessoal, o leste europeu, tá? O leste europeu. Então, quando você se pergunta, ué, por que, olha só, pessoal, uma área tão importante, cheia de conflitos, por que Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Albânia, por que naqueles territórios você vê uma população muçulmana? A Sérvia nem tem tanto, por causa das guerras, mas a Bósnia tem muito bosníaco, que é o muçulmano. Então, pessoal, por que no leste europeu, eu tenho uma população muçulmana considerável? Por causa do Império Turco-Otomano. Império Turco-Otomano, beleza? E aqui, pessoal, então, ó, olha que diferença legal, ó. Império Árabe, Oriente Médio e outros territórios, que o nosso objetivo hoje é o islamismo, Oriente Médio. Aí o turco se converteu ao islamismo, então você manteve a religião. Por isso que o islamismo é tão forte, porque você manteve a religião. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, Palestina, Transjordânia, Iraque, mesma coisa. Ó, Pérsia, que é o atual Irã. Então por que o Irã é muçulmano, se ele não tem a cultura árabe? Porque ele sofreu o domínio árabe e o domínio turco, beleza? Aí a Turquia não manteve Índia e China, mas correu para outros espaços.
Galera, olha que mapa legal do Império Turco Otomano. Ó, por isso que eu botei 1300, tá? Por isso que eu botei 1300 como marco, tá? Apenas um marco. Turma, olha o Império Turco Otomano. Ó, aqui você então tem a Turquia atual. O Império Turco dominou todo o Oriente Médio. Ó, galera, o leste europeu, tá vendo? Ó, o leste europeu, inclusive a Grécia. A Grécia até hoje é arqui-inimiga da Turquia na Europa, arqui-inimiga da Turquia, tá? Aqui, pessoal, ó, aí você tem, ó, o Iraque, aqui, ó, a Pérsia, beleza? Um pedaço da Arábia, tá? E aqui, ó, o leste africano, beleza? Então, você saiu do Império Árabe, aí vem o Império Turco-Otomano, ok? Pessoal, o Império Turco-Otomano, olha só essa imagem, ele vai até 23. 23 é pós Primeira Guerra Mundial. Então ele durou até a Primeira Guerra Mundial. É por isso que eu não entendo por que se fala tão pouco desse império. Quer dizer, até entendo. A gente vive um certo eurocentrismo. Mas é um absurdo não se falar do Império Turco, tá? Porque ele durou até 1923. E para você entender a Europa hoje, tem que entender o Império Turco, tá? E o domínio dele sobre o leste europeu, que é a região mais conflituosa da Europa. É a região com o maior número de conflitos da Europa. Beleza? Pessoal, então, vamos fechar com esse slide aqui, tá? Essa primeira parte. Pessoal, o Império Turco, ele vai até, ó, 18. Eu boto 18 porque é o final da guerra. Por que eu não botei 23? Porque 23 foi quando o Império acabou geral. 23 o Império acabou geral. Mas aqui, 18, Primeira Guerra Mundial, o Império Turco, tá? Ele foi perdendo muito território consolidadamente para a França e Inglaterra. Então, turma, aquilo que era domínio árabe depois do domínio turco, passou a ser domínio francês e inglês. Quer ver? Olha só. Onde está verde é inglês. Onde está azul é francês. Síria e Líbano, domínio francês. Ó, Palestina, Jordânia, Transjordânia, Iraque, Egito e Pérsia, domínio inglês. Beleza? Então, quando você pega essa linhazinha, isso aqui é uma linha do tempo, pessoal. Quando você pega essa linhazinha do tempo, fica tudo mais fácil. Claro que eu não estou aprofundando, porque a gente ia perder muito tempo e você tem uma aula só sobre isso. Né? Imperialismo do século XIX, que o Dodô já deu para vocês. Então, pessoal, ó, o terceiro dominante do Oriente Médio é França e Inglaterra. Então, primeiro é o árabe, depois o Império Turco, depois França e Inglaterra. Aí, claro, um resumão, tá? E aí, turma, a gente tem, após a Segunda Guerra, olha só o termo, descolonização. Então aqui é uma espécie de colonização e aqui é descolonização. Guerra Fria é quando esses países começam a lutar e conquistar a sua independência. Então você tem, ó, nesse período, Estados Unidos e União Soviética dominando a região, mas incentivando as independências. Beleza? Então, turma, outra coisa, de novo, essas datas são apenas marcos, tá, pessoal? Só marcos. Por exemplo, a Palestina, ó, a Inglaterra saiu em 1919 totalmente. 17, mas 19 saiu geral. Tá? Então é apenas um marco para você entender com mais facilidade. Então, turma, quando entrou a Guerra Fria, quando vem a Guerra Fria, ó, Estados Unidos e União Soviética vão tentar, olha só, eles não são mais colônias, vão tentar hegemonizar esses povos, vão tentar dominar esses povos, mas, ó, galera, lembra a Guerra Fria, exercer influência. Lembra que o Brasil sofreu influência dos Estados Unidos? Lembra que Cuba sofreu influência da União Soviética? Então, esses países aqui, ó, vão sofrer influência desses outros dois. Aí, turma, o grande salto. Vamos pegar os principais países? Vamos lá? O Egito do Mubarak, o Egito teve vários presidentes, mas o Egito, né, recentemente, do Mubarak, era ligado aos Estados Unidos. Ó, aqui, pessoal, o Irã do Shah Reza Pahlavi, lembra que Shah é rei? Do rei Reza Pahlavi era domínio dos Estados Unidos. E o Iraque do Saddam Hussein também influência dos Estados Unidos. Beleza? Aí, turma, você tem a Síria do Assad, né, do pai do Bashar al-Assad, o Hafez al-Assad, e a Líbia do Gaddafi, tá?
eles eram, ali pessoal, influenciados pela União Soviética, eram apoiados pela União Soviética. São todas elas ditaduras, mas ditaduras que tinham o apoio das superpotências da Guerra Fria. Beleza? Pessoal, vamos lá de novo. Eu estou fazendo aqui, estabelecendo um marco para vocês. Tá? Eu não estou levando em conta o período de governo de Mubarak, do Irã, do Shah, do Iraque, do Saddam, até porque eles não são convergentes, tá? É só para tu ter uma ideia de como o Oriente Médio se posicionou, porque a gente não vai trabalhar agora cada país. Então é só para você entender. Domínio árabe, domínio turco, domínio inglês, francês, e aí a Guerra Fria, influência de União Soviética e Estados Unidos. Beleza, pessoal? Fechou? Então, turma, o que a gente tem aqui, ó? O mapa atual, esse mapa é do islamismo, que é o nosso tema de hoje. É o mapa do islamismo, tá? Então, olha só, turma. Lembra? Vamos pegar lá o Maomé. Maomé morreu aqui. Quando ele morreu, veio a expansão árabe. Aí, turma, o árabe vai para o norte da África. Ele vai para a Ásia Central. Tá? Ele vai e chega até a Índia. Beleza? Aí vem o turco, que consolida o domínio muçulmano, islâmico. Consolida esse domínio. E hoje você tem, então, pessoal, como os países estão distribuídos sob influência árabe e principalmente islâmica. Então, turma, aqui, ó, reparem, olha só, era só o nortezão da África. Isso quer dizer que o islamismo está crescendo. Ó, o islamismo passou a influenciar esses territórios aqui, ó. O islamismo passou a pegar não só esse leste da África, mas também agora o lestezão mais abaixo. Tá? Então, isso aqui tudo é islamismo hoje. Olha o que eu falei do Império Turco, galera. A Turquia é um país muçulmano. A Turquia é um país muçulmano. Turquia. Tá? Aí quando o Império Turco dominou isso aqui, ó, olha como eu tenho a presença muçulmana no leste europeu. Bósnia, Herzegovina, Albânia, Macedônia, Bulgária, Kosovo. Tem uma população muçulmana forte por influência do turco. Aí, turma, esses países terminados então, olha lá, ó, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão. Lembra que esse tão significa terra de. Pessoal, eu já vi muitas vezes aparecer na internet, dizer que tão é uma forma de você se referir a países muçulmanos. Nada a ver. Tanto é que você tinha, é outro contexto, mas você tinha o Bantustão. Bantustão na África do Sul. E o que é Bantustão? Tão é terra dos Bantu. Bantustão é um povo, é uma etnia Bantu, terra dos Bantus, beleza? Hoje há um termo que circula na Índia que a gente chama de Hindustão. O que é Hindustão? Terra dos hindus. Hindustão, terra dos hindus, lá na Índia, tá? Então, bem importante para nós também, ok? Aí, turma, a Índia hoje, ela tem muçulmanos, tanto é que o indiano persegue o indiano que não é hindu, tá? Por isso o termo hindustão. A Índia tem hoje um presidente, o Modi, que ele quer transformar a Índia num país apenas de hindus. Então ele persegue os muçulmanos. Aqui, pessoal, Bangladesh, Sri Lanka, Singapura e agora Indonésia. Pessoal, cuidado. Qual é o país com o maior número de muçulmanos no mundo hoje? O país com o maior número de muçulmanos no mundo hoje é a Indonésia. Indonésia, o país com o maior número de muçulmanos. Beleza, galera? Tranquilo? Fechou? E aí, turma, o que eu disse, né, Eulália? Naquele mapa da expansão árabe, o árabe chegou até a Península Ibérica. Aqui, ó, Península Ibérica, turma. O que aconteceu com a Península Ibérica? Os europeus expulsaram e se lançaram as grandes navegações. Expulsaram grandes navegações. Tá legal, pessoal? Beleza? Agora, por outro lado, o muçulmano chegou na Europa Oriental através do Império Turco, que dominou a Europa Oriental. Professor, mas eu tô vendo ali grupos muçulmanos na França, no Reino Unido, na Bélgica, na Holanda, Países Baixos é Holanda, tá, pessoal? Apenas Holanda. E a Alemanha. Sim, é porque esses países recebem muitos refugiados. E lembra que Reino Unido, França, Bélgica tiveram muitas colônias
que tinha uma população muçulmana. Então eles acabaram recebendo colonos muçulmanos. Então, na França principalmente, no Reino Unido, na Bélgica, Países Baixos e Alemanha, tem uma grande quantidade de muçulmanos. Beleza? Galera, seguindo então, vamos agora analisar o islamismo hoje, tá? Vamos começar a analisar. Gente, o que chama muita atenção do islamismo numa prova de vestibular? Hoje é o fundamentalismo islâmico. O que é o fundamentalismo islâmico? É aquela visão radical que você tem do Alcorão. É aquela visão que você tem do Alcorão, aquela visão lá da Idade Média. Tá? Então, quando você pega um livro escrito em tal época, é óbvio que você precisa interpretá-lo. Tá? E muitos querem que as pessoas vivam como se vivia naquela época. Então, eles levam ao pé da letra, tá? O que está no Alcorão, beleza? Então eles, por que o termo fundamentalismo? Porque eles fundamentam a sua vida na leitura daquele livro. A sua vida está fundamentada naquele livro. Mas nós temos também fundamentalistas cristãos, judeus e por aí vai, tá? Então, turma, o fundamentalismo islâmico, ele apareceu com muita força na Revolução Xiita do Irã. Tá? Por isso que a palavra xiita, para muitos, é sinônimo de radicalismo, que está erradíssimo. Tá? Xiita é um ramo do islamismo, sunita é outro ramo, então está erradíssimo. Tá? Então a Revolução Xiita do Irã, por que xiita no Irã? Porque a maioria do povo iraniano é xiita. Assim como a maioria do povo da Arábia Saudita é sunita. Tá? Então a Revolução Xiita no Irã foi quando os fundamentalistas chegaram ao poder. Então o que aconteceu, pessoal? A leitura do Alcorão passou a guiar boa parte da ação daquelas pessoas. Aí o governo demonizou os inimigos do islamismo, principalmente Estados Unidos, mas de uma forma mais geral, o Ocidente. Então, os Estados Unidos e o Ocidente foram demonizados por esses líderes do Irã. Não foi à toa, né, pessoal? Por que demonizaram? Porque o Irã foi super explorado pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela União Soviética, quase que ela botou uma mãozinha ali também. Então muita gente entendia que os países só chegavam no Irã para explorar economicamente o Irã. E aí, pela religião, fizeram uma revolução e passaram a usar a religião como instrumento para conduzir a vida das pessoas. Aí, turma, a gente tem aqui, esses grupos radicais acabam também apoiando grupos islâmicos que usam o terrorismo como tática de guerra, ok? Então, turma, isso tudo ganha força em 79. Mas, gente, cuidado, volto a repetir. Ser xiita é sinônimo de ser radical? Não. Xiita e sunita são duas vertentes. Eu vou dizer até uma coisa. Hoje, os mais radicais, em termos de ação, são os sunitas. Muito piores. Estado Islâmico, sunita. Boko Haram, sunita. Al-Shabaab, sunita. São muito piores. Al-Qaeda, que explodiu lá, o outro sunita. Al-Qaeda é sunita. Então, não existe essa definição, tá? Então, gente, o fundamentalismo islâmico, ele não apareceu aqui. Ele ganhou força aqui. Fundamentalismo nós temos desde o século XVIII, tá? Então o fundamentalismo ganhou força aqui e, na verdade, em se tratando de século XX, esse cara foi o seu ideólogo. Qual é o nome desse cara aqui, pessoal? É exatamente assim como se escreve, que escreve. Said Qutb. Quem foi Said Qutb? Um egípcio que, nos anos 10, 20, 30, defendia que os povos islâmicos deveriam ter governos islâmicos, tá? Então ele defendia a união dos islâmicos em torno da religião para combater as ditaduras daquela região. Que ditaduras? Aquelas que eu citei. Porque, pessoal, Saddam Hussein, Gaddafi, Mubarak eram homens, eram presidentes, mas eles eram... Olha só, pessoal, eles eram laicos. Então, esses presidentes eram terríveis, eram ditaduras horríveis, mas eles mantinham governos laicos, sem influência religiosa, sem influência. O Shah Reza Pahlavi, também lá. Todos os governos que eu mostrei eram laicos. Aí, quando no Irã
os religiosos tomaram o poder, a tentativa de tomada de poder pelos outros grupos se fortaleceu. E aí vieram esses grupos aqui, ó. Olha só, pessoal. O Estado Islâmico, o Hamas é um caso particular, que a gente vai ver depois. A Irmandade Muçulmana, totalmente ligada ao Said Qutb. Irmandade Muçulmana existe até hoje, ela tem mais de 50 anos, é um dos mais antigos grupos. Ó, isso aqui, um detalhe, é tudo sunita. É tudo sunita, tá? Ó, Al-Qaeda e Boko Haram, que atua na Nigéria. O Boko Haram é na Nigéria. Então, turma, o que acontece? Esses grupos radicais, eles querem instalar governos baseados no Alcorão, na religião. Beleza? Então, turma, esse radicalismo islâmico sempre existiu. Sempre. Ele ganha força em 79, tá? Em 79, ganha força, e depois vem para o ramo sunita. Ok? Então, o fundamentalismo islâmico hoje é um dos grandes temas de prova que a gente tem, tá? Aí, pessoal, isso aqui, eu vou dar uma revisadinha. Você já viu isso aqui com o Dodô, mas eu vou colocar também, isso aqui também é uma linha do tempo, tá? Para você entender cada pedaço e cada passagem das guerras no Oriente Médio, tá? Então, vamos lá. A questão palestina é a mais longa, ó, 1907. Até hoje, tá? Há pouco tempo, há uns 3 anos, foi o tema que mais caiu no vestibular, porque estava fazendo 100 anos. Tá? Então, a questão palestina. A Palestina viveu a Guerra de Independência, a Guerra do Suez, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. Foram 4 conflitos. Aí depois veio a primeira intifada e a segunda intifada, tá? Eu quero que você decore isso. Não precisa decorar. É só para você aprender. Então a questão palestina é super importante. Aí, moçada, paralelamente à questão palestina, os vestibulares adoram cobrar o panarabismo, a União dos Árabes. Por que eu estou falando isso? Porque o panarabismo está fazendo hoje que eu digo esse ano, 75 anos. Tá? Já foi uma aula nossa. Então, o panarabismo. Aí, paralelamente à questão palestina, eu tive a Guerra Civil do Líbano. Tá? A Guerra Civil do Líbano. Um detalhe, pessoal. O Hamas apareceu aqui. O Hamas. E o Hezbollah apareceu aqui. Isso aqui, gente, eles normalmente não pedem detalhes. Mas ele pede que o aluno cite. Por isso que eu coloquei essa linha do tempo. Então aqui, ó, questão palestina e os seus momentos mais emblemáticos. 4 guerras e 2 intifadas. O que é intifada? Intifada é levante, tá? É rebelião. Então, ó, o panarabismo do presidente do Egito, Nasser. Ó, a Guerra Civil do Líbano, tá? Que durou de 75 a 90. Guarde essa aqui. Lembra que a gente falou 2 vezes do Líbano esse ano? Primeiro, os protestos contra o governo que queria cobrar para usar o WhatsApp, né? Além de outras coisas, é claro. E agora, recentemente, a explosão no porto de Beirute. Então, muito ligado aqui esse ano, tá? Aí, pessoal, tivemos a Revolução Iraniana, estou destacando para vocês, a Revolução Xiita de caráter teocrático, Deus, Kratos, poder que vem de Deus, tá? E aqui, pessoal, a guerra Irã-Iraque. Ó, o Irã de novo na parada, junto com o Iraque. A guerra Irã-Iraque super violenta quando Saddam Hussein invadiu o Irã e começou o conflito. Pessoal, então, isso aqui é uma linha do tempo. Eu sempre falo, a gente tem várias maneiras de fazer uma linha do tempo. Essa aqui é uma delas. Ó, então, eu coloquei aqui a questão palestina. E, pessoal, então, a questão palestina tá rolando e tenho isso. Tem isso aqui, beleza. Revolução Iraniana, isso. E a guerra civil, e a guerra Irã-Iraque, perfeito. Então a questão palestina tá rolando e ó, tá tendo tudo isso. Pessoal, vamos virar o slide? Ó, virando o slide é a mesma coisa. Vou continuar as guerras. Questão palestina, tá? Agora eu vou mudar os anos, ó, mais à frente. A guerra do Afeganistão, da União Soviética. A União Soviética invade o Afeganistão, 79 a 89. Tá? É uma guerra na região. Aqui o Afeganistão foi tratado como Oriente Médio. Aqui o Afeganistão é incluído de vez como Oriente Médio, por causa da guerra do Afeganistão. E o Afeganistão, a guerra começou em 79, está até hoje em guerra. Tá até hoje em guerra, mais de 40 anos, não parou a guerra no Afeganistão. Aí a gente tem, pessoal, a Guerra Civil do Afeganistão, tá vendo? Por isso que tá em guerra, 89 a 96, quando esse grupo radical sunita, esse grupo aqui obriga a mulher a usar a burca. Lembra da burca, pessoal? É aquela roupa que não aparece nada da mulher, nem os olhos, porque tem uma grade. Aqui você tem uma grade. Nada, não aparece nada. Então é um grupo sunita
altamente radical. E aí os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Por quê? Por causa do World Trade Center. Então o país está em guerra até hoje, tá? Aí a gente tem a Guerra do Golfo I, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, Guerra do Golfo I. E você tem a Guerra do Golfo II, que a gente também chama de Guerra contra o Terror. Esses são, pessoal, quando a gente pensa em Oriente Médio, claro, a gente pensa em guerras, em muitos conflitos, mas galera, quando você mapeia conflito, gente, quando você mapeia, fica muito mais fácil. Então, pessoal, quer dizer que a lógica desses slides, dos dois, são, de um lado, a questão palestina, que está até hoje, perfeito, até hoje, lembra? Donald Trump assumiu e tornou a região mais violenta, porque ele transferiu a embaixada para a cidade de Jerusalém. Então, a região ficou mais conflituosa. Então, a guerra existe até hoje. Aí vieram outras guerras paralelas. Então, turma, são 8 conflitos mais a guerra da Palestina, a questão palestina, que você realmente tem que dominar. E a linha do tempo, ela vai te ajudar nisso. Tá? Claro, pessoal, por uma questão de tempo e de espaço, eu não consegui, nem era nosso objetivo, aprofundar cada uma delas. Tá legal? Beleza. Pessoal, aí você se pergunta, professor, por que os curdos não têm terra até hoje? Por causa de tudo isso que eu falei até agora. Por que o curdo não tem terra? Pelo que eu mostrei para vocês até agora. Tá? Lembra que o Oriente Médio foi dominado pelo árabe, pelo turco, França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos? Nenhum país desses, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, nenhum desses países respeitou o curdo. Então, quando as terras foram divididas, eles foram dando terras aos reis, porque lá tinha rei, aos reis ou aos presidentes que atendessem aos seus interesses. Então, pessoal, quando teve a independência do Irã, deram ao Shah do Irã todo o controle sobre a região. Quando veio a independência do Iraque, deram ao Iraque todo o controle. Quando veio a independência da Síria, deram para o Hafez al-Assad, pai do atual presidente, deram para ele todo o controle da região. Então, o que foi acontecendo aí, pessoal, nesse processo todo? Os países que foram dominando esses territórios foram fazendo o quê? Eles foram dando a várias lideranças locais poder. Professor, e o curdo? O curdo ficou sem nada. Não deixaram o curdo assumir nada. Deixaram o curdo sem terra. Por isso que o curdo até hoje busca terra. Olha o que seria, pessoal, o Kurdistão. Olha o curdo espalhado na região. Galera, olha só. Irã. Onde está vermelho é curdo, tá? Irã. De novo, Irã. Iraque. Beleza? Aqui, ó, pessoal, ó. Síria. Turquia, o curdo tem, a maior briga do curdo hoje é com a Turquia, a maior briga do curdo é com a Turquia. A Turquia ataca o povo curdo e o povo turco, claro, se organiza e contra-ataca o governo turco. Então, gente, isso aí seria o curdo hoje. Aí, pessoal, eu tenho a Armênia, tá? Eu tenho Azerbaijão, que tem pedaço do curdo ali, ou tem povos curdos ali. Então, gente, se nós tivéssemos que pensar o curdo hoje seria isso aqui, o Kurdistão. Olha quem perderia território para o Kurdistão. Irã, Iraque, Síria, tá vendo? Turquia, que perderia coisa pra caramba. Ó, Armênia e Azerbaijão. Olha quantos países perderiam terras para o que seria o Kurdistão. Olha a bandeira do Kurdistão, seria isso aqui. Pessoal, alguém vai querer perder terra? Não. O curdo tem um apoio efetivo de alguém? Não. Então eu sempre brinco dizendo, é mais fácil Maomé voltar à terra do que nascer o Kurdistão, porque ninguém vai perder território. Agora um agravante. Tá vendo aqui, pessoal, norte do Iraque é uma região riquíssima em petróleo. O Iraque vai abrir mão do petróleo para dar para o povo curdo? Nunca. Embora no Iraque você tenha o Kurdistão do Iraque, que é um território que tem autonomia, mas não é livre. Então o Kurdistão ficou negligenciado. Galera, mais uma vezinha, ó, olha o povo curdo como está espalhado. Então, por que todo mundo teve terra, menos o curdo? Explicando mais uma vez para a gente finalizar. Porque quando as potências se apropriaram do território e depois saíram, quando as potências saíram, as potências desrespeitaram
O povo curdo. Deu terra para as principais lideranças, deu terra para as principais etnias e não deu nada para o curdo. E o curdo está até hoje sem terra. É aquela velha divisão, lembra, pessoal, da África? Onde um grupo ganha mais poder que outro? Foi o que aconteceu aqui. O curdo ficou sem terra e está até hoje. Então ele está sem terra por quê? Está sem terra porque quando as potências saíram, e outras, saiu Inglaterra e França, entrou Estados Unidos e União Soviética. Ninguém deu terra para o curdo. Por isso que ele está até hoje sem terra. Beleza? Galera, fechando aqui, ó. Então, essa região aqui, ó, é uma das regiões mais importantes da luta do curdo, é onde você tem uma concentração de tentativa de construção do Estado curdo. Beleza? Galera, fechamos então. Era isso que eu queria. Essa aula é uma aula que eu falei de islamismo, mas com um viés mais ligado ao Oriente Médio. Eu queria que você visse como que se constituiu a presença árabe muçulmana dentro do Oriente Médio. Beleza? Valeu, moçada. Bons estudos e até a próxima.